Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jean e hoje eu quero trazer algo para a sua vida que vai te edificar, porque foi algo que me ajudou quando eu estava com dúvida sobre a minha identidade, sobre aquilo que Deus tinha para a minha vida, sobre aquilo que Deus queria fazer através da minha vida. E eu acredito que isto é uma dúvida de muitos jovens. Isso mesmo, eu acredito que muitos jovens têm a dificuldade de entender a sua identidade em Deus, o seu propósito e a missão que Deus tem para nós aqui nessa terra. Não somente jovem, tem muitas pessoas que, quando eu vou dar a trilha de crescimento ali, que é o estudo bíblico na nossa igreja, muitas pessoas que eu pergunto ali, que você sabe a sua identidade em Cristo? E elas não sabem responder, porque muitas vezes não nos foi ensinado isso. Mas nesse vídeo eu espero esclarecer para você sobre a sua identidade, o seu propósito e aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você e com você. Então, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí qual dúvida que você quer que eu tiro no próximo vídeo e sem mais enrolação, vamos para a aula. A Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que receberam a Cristo ganharam o direito de se tornarem filhos. Isso mesmo, todos aqueles que receberam a Cristo como único, suficiente, Senhor e Salvador, ganharam o direito de se tornarem filhos. Ou seja, se você ainda não é, se Jesus ainda não é Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, Senhor e Salvador, você não é filho, você é criação de Deus, você é criatura, porque só é filho, como diz a Bíblia em João 1,12, aqueles que receberam a Cristo. Então, se você recebeu a Cristo como seu único, suficiente, Senhor e Salvador, você passou a fazer parte da família de Deus. Você passou a fazer parte da família de Deus quando você recebeu a Cristo. E a família de Deus aqui na Terra, ela é estabelecida através da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, como Paulo diz em 1 Coríntios e também em Éfeso. Então, se você passou a fazer parte da família de Deus, que é a igreja, você automaticamente passou a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é constituído por muitos membros. E Deus, ele capacitou esse corpo com propósito, Deus capacitou esse corpo com dons, Deus deu ministério a esse corpo, que nós conhecemos que é o profeta, evangelista, mestre, pastor e apóstolo. Então Deus, ele capacitou o corpo com esses 5 ministérios, e não somente com esses 5 ministérios. Deus, ele deu dons para esse corpo, para poder o quê? Cumprir o propósito que ele tem nessa terra. A igreja só existe na terra porque Deus tem um propósito para ela. Ou seja, se Deus não tivesse um propósito para a igreja, não teria motivo para poder existir a igreja na terra. Porque a igreja, ela é uma extensão do reino de Deus. Então, quando você recebe a Cristo, passa a se tornar filho de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você passa a fazer parte da família de Deus. E qual que é a família de Deus aqui na terra? Ela é constituída através da igreja. Ou seja, você não é apenas um espectador ou apenas um membro na igreja, você é filho de Deus e Deus tem um propósito para você através da igreja. Então, Jean, como que eu vou entender a minha identidade? Eu acabei de te falar a sua maior identidade. Se alguém perguntar para você qual que é a minha identidade em Deus, a sua maior identidade é identidade de filho. Quando você recebe a Cristo, você se torna filho. E não tem identidade melhor do que esta. Porque um dos significados da palavra identidade vem de idem, que significa semelhante a quem você é. Então nós sabemos que nós somos criados à semelhança e à imagem de Deus. Então a sua identidade é a identidade de filho. Você é semelhante a Cristo, ao Filho de Deus. Então, quando alguém perguntar para você qual que é a minha identidade, qual que é a sua identidade, você vai falar, eu sou filho. A minha identidade é de filho. Mas só que
Deus não fala quem nós somos, desconectado daquilo que nós podemos fazer com Ele, para Ele e através dele. Quando nós lemos em Mateus 16, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, Mateus 16, ali fala sobre a igreja, é a primeira vez que a palavra carral, que significa igreja, é anunciada no Novo Testamento. E Jesus, ele estava ali em Cesareia de Filipe, e ele pergunta para as pessoas que seguiam ele, olha, quem que as pessoas dizem que eu sou? Alguns começaram a dizer, olha, alguns dizem que você é João Batista, ou até mesmo alguns dos profetas. Mas Jesus, quando ele olha para dentro do seu grupo, olha o que diz no Mateus 16, versículo 16. Jesus, ele pergunta, vamos ler a partir do 14. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. Ainda há quem diga Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não lhe foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Olha o que diz no 18. Da mesma maneira eu te digo. Ou seja, quando nós temos uma revelação de quem Deus é, como assim Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, como contrapartida, Jesus falou assim, ó, tudo bem, você teve uma revelação de quem eu sou. Agora eu vou falar quem que você é. Ou seja, quando nós temos uma revelação de quem Deus é, como contrapartida, nós teremos uma revelação de nós mesmos. Olha o que Jesus diz para Pedro no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Então, como eu acabei de falar, quando nós temos uma revelação de Deus, como contrapartida, nós teremos uma revelação de nós mesmos. Jesus deu uma revelação para Pedro dele mesmo, e não só apenas uma revelação. Jesus também falou do propósito. Olha o que diz nos 19. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus não está falando aqui que a igreja seria edificada em Pedro. É Petros e Petra. Ou seja, quando Jesus fala, Pedro, tu és Petros, ou seja, fragmentos de pedra. E eu sou Petra, que significa uma pedra rochosa. Em mim eu edificarei a igreja, como muitas pessoas dizem que Pedro é a rocha. Não, não. Então, voltando aqui, como quando nós temos uma revelação de Deus, como contrapartida nós teremos uma revelação de nós mesmos, mas quando nós teremos uma revelação de nós mesmos, nós teremos duas revelações a nosso respeito. Revelações da nossa qualidade e dos nossos defeitos. Deixa eu recapitular. Quando nós temos uma revelação de Deus, como contrapartida nós teremos uma revelação de nós mesmos. Quando nós temos uma revelação de nós mesmos, nós teremos duas revelações ao nosso respeito. Revelação das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Aqui precisa ter um equilíbrio, porque tem muitas pessoas que só caem no defeito. Eu não sou ninguém, eu não mereço nada, eu não sei pregar. Mas só que existem também pessoas que só caem no âmbito das qualidades. Eu sou o melhor, eu jejuo igual aquele fariseu de Lucas 18, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu tenho. Então precisa ter um equilíbrio tanto das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Ou seja, a boa notícia é que o seu passado não te define mais. Você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, Deus ele te dá um novo senso de identidade. E você precisa entender essa nova realidade. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas, Jean, você falou que sobre a minha identidade, que identidade é semelhante a quem eu sou, que quando eu tenho uma revelação de Deus, eu tenho uma revelação de mim mesmo. Mas tudo bem, qual que é o meu propósito? O seu propósito aqui na Terra é glorificar a Deus. O seu propósito aqui na Terra é glorificar a Deus. Deus criou você, Deus criou a mim para a sua glória.
Mas como que nós iremos glorificar a Deus? Através da grande comissão de Mateus 28 e Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa é a sua missão, de pregar o evangelho a toda criatura. Mas você precisa entender que Deus ele te capacitou com todos os dons, como eu já te falei, porque você se tornou filho e ao se tornar filho você passou a fazer parte da família. A família de Deus é a igreja é o corpo de Cristo que possui ministério, dons, talento. Ou seja, quando você recebeu a Cristo, o Espírito Santo veio sobre a sua vida, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 5, que ele nos revestiu de poder. A palavra poder ali é dunamis. No grego tem 3 palavras para poder, eu quero falar de 2, que é dunamis, que é o poder dinamite, o poder explosivo, como Atos 2 e Atos 10, que caiu na casa de Cornélio, e também tem o poder exousia, que significa governo, habilidades. Ou seja, você não tem desculpa para poder cumprir a grande comissão, porque quando você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo. E quando você foi selado pelo Espírito Santo, você recebeu poder, dunamis, poder explosivo para curar, libertar os oprimidos, expulsar demônio, mas também você recebeu a exousia, que significa governo, habilidade, governo para governar sobre os seus impulsos carnais, governo para controlar governo para governar a sua língua. Então, você não tem desculpa. Você que é jovem, você precisa assistir esse vídeo, você precisa aprender isso. E se você gostou desse vídeo, eu vou trazer a parte 2. Deixa aqui nos comentários e Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza?